Bom dia, amigos ouvintes. Estamos dando início na live de hoje, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Pedindo a Deus que nos dê sabedoria, inteligência, nos livre das perseguições paralelas, para que possamos falar, né? Então, nós vamos falar o que precisamos no exato momento. Não seria assim como todos no mundo queriam, que somente pudesse cantar, né? Seria bom. Mas tem alguém chorando nesse exato momento, tem alguém sorrindo, tem alguém tentando ser cada vez mais honesto em suas escolhas, tem alguém perseguindo, certo? Tem alguém errando, tem alguém acertando. E o mundo é formado assim, de coisas diferentes, de ações diferentes. Por exemplo, razões por que as coisas não dão certas, né? Ou por que deram certas. Matar uma planta, por exemplo, é a coisa mais fácil que existe. Simplesmente sufocá-la. As ervas daninhas, ou qualquer erva, vamos falar da rasteira, porque é mais fácil. Não precisa mais do que um pedaço de papelão, papel de caixa, e você abrir e colocar sobre elas. Coloque ali um pezinho para que o vento não tire e deixa ali por uns 8 dias e depois você retira o papelão. Você vai notar que morreram-se todas, certo? Você tirou dela a luz, a visão, que quem pensa que as plantas não veem, está enganado, viu? Existem plantas trepadeiras, e isso quase em sua totalidade, elas ao crescerem vão se alastrando e os cipós, a ponta dos seus brotos, ele direciona ao lado que está próximo para que ele suba. Eu já falei aqui até sobre um que é chamado em algum lugar do nosso país como cará do lado avesso, né? A outros chama figo de galinha. Ele é uma planta trepadeira que produz cará, né? Até em forma de figo de galinha mesmo, na realidade. Eu fiz para ver. Ele só, quando ele alcança o lugar que ele quer, ele enrola inverso, para o avesso. Um dia eu desenrolei uma ponta toda, que estava enrolada ao contrário, e enrolei da maneira que seria certa, da esquerda para a direita. E enrolei muito, e amarrei a ponta dele naquele sentido. Quem tiver esse cará pode fazer o teste. Ele existe. O que aconteceu depois? Ele virou, não conseguiu desenrolar o que eu havia enrolado, trocando a direção dele, mas enrolou do jeito que ele tem o costume. Será que tem algum cérebro
dentro desse cipó, vamos dizer assim, ou o que acontece com ele para que ele tenha essa decisão própria. É uma planta e faz essa coisa. Já falei também da planta dormideira, conhecida, pelo menos em partes do estado de Goiás. Você, para fazê-la murchar, fingir que está morrendo, basta você... Tem muita gente me ouvindo agora que conhece essa planta. Triscar a ponta do dedo, ou esbarrar nela de qualquer forma, que ela murcha total. A hora que você sair de perto, ela torna a refazer novamente a mesma planta. Fazemos a mesma pergunta: será que tem nela um cérebro? Ou olhos, pelo menos, olhos, para que ela faça isso? Ou ela sente dor, o tato? O que será que existe nessas plantas? É o mesmo que jogar o papelão em cima daquelas plantas. Elas precisam de respirar, até pela produção de oxigênio de outras plantas, ou até delas mesmas, né? Que ficam sufocadas, sem luz, sem contato com o visual, e assim ter o toque do ar que transitam, o qual nós também, assim como elas, precisamos dele, né? Vejam bem, uma pessoa ou várias pessoas, ou uma cidade, ou um país em si mesmo, em qualquer lugar do mundo, não é difícil fazer esse país se reduzir a nada. Não é difícil, não. Se tirar das pessoas direitos, oportunidades, não é? Uma melhor maneira de vida, as pessoas em si mesmas vão morrendo. Começa morrendo as esperanças, a alegria, perde a sua rota rumo à vida, ou seja, vai perdendo o desejo de viver, provoca nele sistema nervoso e ele vai se tornando a nada. Vem depois dessas coisas todas, que não citei tudo, somente uma parte delas, doenças, né? Esquecimentos. Ele vai perdendo, vai se definhando. Ele vai se acabando por si próprio, de ser tocado dessa maneira. O mundo, em sua trajetória, através da sua evolução, e, para dizer melhor, evoluindo de maneiras erradas, ele em si mesmo colocaria cada peça, cada pessoa no seu devido lugar. Se não tivesse plantando nele, ou pelo menos implantando as coisas que têm sido feitas ao longo da história nos países do mundo inteiro. Não tem um ditado que quem planta chuva colhe tempestade? Não tem como plantar chuva.
é só um ditado, né? Popular. Mas, na realidade, uma chuva pode se transformar numa tempestade. A chuva é benéfica para que as plantas cresçam, para que, sem chuva, fica impossível, né? Porque sem chuva, alguém poderia dizer, regamos. Mas depois passaria a água ter a sua escassez e também não existiria água para regar coisa alguma, né? E aí, também todos sabem que o retorno da plantação não se planta um grão e colhe outro. É o que plantou que vem chegar até o seu plantador, né? Vamos dizer assim, quem plantou. E foi aumentando à medida que foram colocando as opções, as ideias maléficas sobre a terra, que antes não tinha esse tanto de doença, essa matança, esses assassinatos terríveis, passou a ter por essas consequências, né? Entrando junto, um tendo o direito de ter tudo e o outro sem o direito de ter coisa alguma, certo? E essas pessoas que vendo o seu mundo, que também é seu, certo? Um patriota vivendo em conjunto com outros da mesma espécie, que ambos são donos e nenhum tem o direito de dizer eu sou dono de uma parte maior porque eu sou melhor. Porque todos, se agir respeitosamente, somos iguais. Não tem aqui quem tem o direito de ter mais ou ter alguém que tem que ser sufocado para ter menos. Tem ideias mais evoluídas e que aplicando melhor, ele pode crescer financeiramente, né? Como tem ideia daquele que morre sem nada. Passa uma vida toda sem nada e morre mais honesto. E tem aquele que prefere ser desonesto e ter tudo. Ou seja, as ideias são variadas. Porque um pode até procurar fazer o bem, mas um com mais força que faz o mal o impede. Um dia esse que lutou a vida toda para fazer o bem, pode vir perder a paciência e atacar quem está fazendo mal, ou até quem cruzou o seu caminho. Não é isso? Quem já não viu isso acontecendo? E vemos todos os dias isso acontecer na nossa frente. E com isso foi gerando um clima que religiosamente podemos dar o nome de pecado, né? E pecado é qualquer coisa que fizermos, às vezes até com a intenção de dar certo e dar errado, né? Pecamos nisso. Mas esse outro pecado, ele é direcionado a mudanças que não deviam terem ser feitas, mas fizeram. E foram-se com isso contaminando-se tudo. É por aí que começou a surgir remédios que, em vez de curar, faz mal. Alimentos que apareceram que está fazendo mal, certo?
contaminado com diversas formas que colocam-se nele, foram pecando, passando o puro a ser impuro. E assim vai se projetando dentro de uma nação essas mesmas qualidades referidas aqui que eu estou passando agora. Certo? Aí, alguém que tinha preocupação ao olhar a vida dos que estavam com ele caminhando, no mesmo mundo, no mesmo país, eles vão ficando com desconfiança um no outro. Ou seja, estamos vivendo uma época que quase total não acreditam mais nas pessoas. Chegou a um ponto assim, o patrão não acredita mais no funcionário, no empregado, o empregado tão pouco também acredita no patrão, certo? Algumas pessoas adotaram o diabo como seu líder, outras pessoas, talvez por medo, ficam ainda ao lado de Deus. Alguns ficam só de medo, não é por amor às coisas que Deus tem colocado nesse mundo, mas sim por medo do fogo do inferno que se pregam por aí, né? E, de certa forma, variada, né? Que também nem tudo é certo e nem tudo é errado. E nem tudo fica no meio. Um dia ele está no meio da coisa, ele resolve sair para a direita ou para a esquerda. Vai do que estiver dando certo ou dando errado e na tomada de decisão, né? Aí sufocam-se um país tirando o direito total. Porque agora não se fala mais parcial. Por quê? O que adianta deixar uma pessoa livre se amputar uma das suas pernas? Ele vai se encontrar dificuldades que, se não tivesse amputado a perna dele, sem que há necessidade, ele teria melhor locomoção, era mais feliz. Mas alguém chegou dele, digamos assim, porque isso até é impossível, mas a gente fala para dar mais encaixe no que estamos falando. E chegar numa pessoa e dizer, olha, eu vou deixar você ter direito de expressar, você ser feliz, sorrir, cantar e até dançar. Mas é o seguinte, nós vamos tirar uma das suas pernas. Alguém pode até pensar, esse homem é louco. Veja por onde esse homem está querendo chegar. Será onde ele vai chegar com isso? Certo? Será que essa pessoa seria totalmente feliz? Recebeu todos os direitos, mas ficou sem uma das suas pernas. Tá? Então, nós estamos hoje, não estou tocando em nome de ninguém, porque eu já não sei nem o que é lei, nem o que é mais fora da lei. Saber eu sei, mas não tenho. Não posso falar. É triste isso, né? Triste. Podem dizer, você é um brasileiro nato, sempre honesto, trabalhou a vida toda, agora está velho. Pode até pôr esse tipo de consideração, mas você vai ter que ser mudo. Você vai ter que ver erros grotescos. Não fala nada não, viu? Se você falar, você está ferrado.
certo? Será que vão cortar o meu áudio, o meu vídeo, como já fizeram, com essas palavras que eu estou falando? Eu não citei nenhum dos bandidos. Nenhum. Mas pensa que eu sou cego e não sei quem é bandido? Ou somos todos cegos e não há no meio desse monte de ceguinhos que não sabe o que é um bandido, não sabe o que é o certo, não sabe o que é errado, não sabe o que está sobrando para ele? Não, não, a maioria sabe. É que a maioria dirigida por uma parte que quem sabe está menor, mas eu nem acredito mais nisso, eu acho que já está maior, fala para você ver que o que fizeram com você, com seus filhos, comigo, sendo bom caráter, aí agora só resta para eles te consumir. Fala, nem nós massacrando o cara, tirando o direito, não pode falar, não pode pensar, não pode agir. Eu seria uma planta daquela que eu disse agora mesmo aqui, debaixo de uma placa de papelão. Com o tempo eu morreria sozinho. Eu fui cercado com uma desgraça total, de maneiras que a gente não é dono mais nada, nem do que a gente trabalhou com suor. Porque chegou a ponto de que nem uma escritura de um imóvel que você passou a vida toda para conseguir, você consegue se legalizar. Ou eu sou proibido de falar, eu tenho que ficar mudo. E tem até ditado que ninguém sabe o que o mudo quer, né? Só por acenos. Vivemos contribuindo com impostos em tudo que nós usamos, mas nem sempre somos atendidos, certo? Do jeito que merecemos, ou que pelo menos deviam ver isso. Um após o outro. Ou seja, na minha idade ainda não passou um, ainda, que prometeu tantas coisas e não fizeram praticamente nada. O Brasil, por exemplo, com esse tanto de anos que tem, com essa riqueza que tem, ter um passando fome é uma vergonha. É uma vergonha. Do que está passando fome ou do que está liderando? Do que está liderando. Porque se ele plantar um pé de abóbora, olha lá que ainda vem cobrar imposto em cima da abóbora. Só se ele comer ela escondida dentro da casa dele. Porque se ele levar para vender a abóbora, para comprar um pacote de bolacha, para o filho dele que está chorando por causa de um pacote de bolacha, fica o imposto lá no pacote de bolacha, viu? Ou seja, eu quero passar aqui sem indignação, porque o que adianta? Eu sou um grão de areia, não adianta nada. Nem precisa vocês se preocuparem comigo, querer barrar meus vídeos e tal. Nem precisa, eu sou inofensivo. A criança vai chorar por causa do pacote de bolacha, porque se vender abóbora, vai faltar na panela do pobre que talvez só tinha abóbora para comer, e ele ainda vai pagar o imposto, que vai jogar em cima das costas dele o pacote de bolacha. Ou seja, aqui não tem trouxa, não. Aqui tem pessoas que tá proibido de exigir os seus direitos. É um tentando fazer e o outro tentando derrubar. E tudo por dinheiro. Tudo por glória. Tudo por ter carro importado. Imunidades. Ou seja, os outros não valem nada.
só prestam para servi-los de escada. Só isso. Alguém pode estar dizendo, poxa, mas esse cara, tem dia que ele está falando da Bíblia, outro dia ele está atacando, assim, indiretamente, o meio de líderes que atinge várias áreas políticas e leis e tudo. Mas só que eu não estou falando mal da lei nem de políticos como devia estar falando. Porque se eu falar o que esse pessoal merece, eu posso ser morto. Nós estamos vivendo um mundo, meu amigo, meus amigos, onde você não tem direito de dizer a verdade. Você vai ter que ser mentiroso, bandido, tal como os outros. Você vai ter que dançar conforme a música. Agora você está incentivando ao crime. Os que estão de lá, os donos do poder, tá vendo eu assim. E se ele entrar para me lascar a minha vida, ele vai entrar como incentivo que eu estou passando. Não estou dizendo assim que você passa a ser obrigado por eles a fazer parte de uma quadrilha. E eu não estou citando quem é que está fazendo a quadrilha. Será que vocês ainda vão conseguir me pegar ainda? Ou eu vou falar todo dia de manhã aqui as mesmas besteiras que estão falando por aí, por não ter o direito de expressar? Se for para falar a mesma besteira, eu me retiro. Porque eu sei que eu não dou conta de consertar o mundo. Mas eu posso ser uma peça que possa contribuir com outros que querem, assim como eu, ter um mundo melhor, mais justo, mais honesto, com mais amor, com mais respeito. Tem canal de televisão que eu não estou nem ligando mais, porque ele é do mal, ele trabalha o contrário. Enquanto eu quero ver o bem das pessoas, ele quer ver a desgraça de todos. Porque ele é um meio de comunicação avançado. Enquanto eu consigo falar para 3, 4 pessoas, ele fala para o mundo inteiro. E pior, ele fala para o mundo inteiro saber que o país dele não vale nada. Porque ele está mostrando só a maldade. Ele não mostra as nossas riquezas, ele não mostra o que fazemos de bem, ele não mostra a oportunidade de estar tendo pessoas que estão tentando consertar, ele só mostra a desgraça, só. E eu admiro muito que tem muitas pessoas que ainda param na frente de canais como esse, né? Eu admiro muito, porque na minha TV, esses elementos não falam. Enquanto eu tiver vida, eles não falam. Na minha TV, não. Eu tomaria uma decisão rústica de quebrá-la e jogá-la no mato. Você entendeu? No lixo. Até porque quem está falando é lixo, né? Lixo é posto no lixo. Ou vocês têm medo de falar? É claro que vocês estão vendo eu me desviando aqui, né? Mas estou falando dentro de uma área, eu não estou citando quem é o canal, qual é o canal, quem são os irresponsáveis que estão dentro dele, que pensa que sendo analfabeto é burro na linguagem deles. Termina sendo, né? Obrigado. Mas se soltassem o direito de expressão, esse canal já tinha ido, sabe para onde? Para o inferno, como refere eles. Quem nem sabe o que é inferno. É um bando de pessoas que dá nojo. Você entendeu? E aí eu deixo uma pergunta, meu ouvinte. Você já parou para pensar quem são os nossos líderes hoje? Para que te traga confiança. Que fale para você que os seus bens vão ser preservados. Que você conquistou ao longo de toda a sua vida. Sabendo que tem uma morte. Se você fez, fez. Se não fez, conforme a sua idade, você não faz mais. Em quem você pode ter a confiança hoje, hein?
nem leis que te proteja, nem líderes que te lideram bem, respeitando seu espaço. Você tem alguém agora? Faça um exame. Faça um exame na sua vida e na sua trajetória e veja, sabe o que é isso? O pecado, o desrespeito a Deus, os teatros que fizeram acerca, mostrando o Filho de Deus como um lixo, né? Que nem isso ele pode falar. Não pode nem falar contra o teatro que fizeram contra o Filho de Deus, usando as expressões corretas. Porque senão vai preso. Agora o bandido que está, você entendeu? Atrapalhando seus filhos viver, atrapalhando nós ter alegria, mesmo na pobreza, atrapalhando o nosso caminho, não fala contra não. Se você falar contra, amanhã sair um negócio aí na porta da sua casa, hein? Sabe o que te resta, amigo ouvinte? E para mim, aproxime-se mais de Deus e deixe as coisas acontecerem. Se você disser, então você vai ter que parar. Não, eu não vou parar. Eu vim para isso, para mostrar o que é certo e o que é errado. Agora eu estou sendo impedido. Jesus veio para evangelizar, salvar o que se havia perdido. E de certa forma ele foi impedido. Mas Deus, né? Sim, ele falou para Pedro. Pedro, quando sacou a espada, quando Jesus ia ser preso e arrancou a orelha do servo do sumo sacerdote, ele disse, Pedro, não faça tal coisa. Porque se eu quisesse, eu orava ao Pai e ele me enviaria uma legião de anjos. Legiões são coisas que não pode contar, não consegue contar, e eu acabaria com tudo isso aqui, Pedro. Mas eu fui impedido. Eis aí que está acabando de chegar o poder das trevas contra mim. E mataram o corpo que estava por fora dele. Certo? O tamanho do áudio me impede. Eu queria muito que vocês o compartilhassem, porque é algo de muito interessante se você verificar bem. Escolhi essa parte, como eu tenho dito sempre, que você acha que serviria para você como reflexão, e aquela parte que você acha que não serve porque pensamos diferente, você deixa de lado. Mas, por favor, deixe o seu like, inscreva-se no canal, certo? Que eu não estou fazendo isso como os costumes, de crescer um canal, simplesmente para depois vir ter retorno com isso. Se isso acontecer, investirei na mesma área, em aparelhos mais eficientes e tudo mais. Mas não com esse interesse só financeiro, assim. O meu interesse é falar do que Deus tem me revelado. Então, inscreva-se no canal, deixe o like e compartilhe. Por favor, me ajude, porque o YouTube, eu encurtando as minhas palavras aqui, ele está passando o que eu estou colocando. Mas nós estamos numa faixa do YouTube onde há algo perigosíssimo. E eu acredito que até eu sou fã do Dr. Márcio. E ele também já deve ter olhado e visto que ali tem pessoas pegando casais para separar, tem coisas terríveis, entendeu? Então, Senhor, meu Deus, nós agradecemos por tudo, pedindo por todos, acima de todas as coisas, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.